Boa noite a todos. Boa noite, Marcos, Rosicleide, Lucas, o restante já havia falado. Boa noite. Pessoal, minha tela já apareceu aí, né? Sim, Ótimo. Hoje, como eu havia comentado, né, na aula anterior, a gente vai falar sobre o gerenciamento. Vou fazer uma pequena introdução, né, importante da gente seguir uma gestão, vou falar um pouquinho aqui sobre SOS, Confixa, e depois a gente vai para uma planilha onde eu vou explicar como que funciona esse gerenciamento, fazer algumas simulações, sempre pensando a longo prazo, tá? A gente não precisa achar que a gente vai ter resultado de um dia para o outro, então eu sempre falo com meus alunos para a gente pensar no final do mês, né? Um dia ruim, 2 dias ruins dentro do gerenciamento não quer dizer que você vai fechar o mês de forma negativa. Então, eu vou mostrar aqui para vocês esse gerenciamento que a gente vai trabalhar poucas entradas no dia, porém entradas bem certeiras, né, conforme a gente viu aí nas aulas anteriores, juntando confluências para a gente sempre pegar oportunidades aí, uma assertividade maior, tá? Então, iniciando o assunto, o gerenciamento, ele teve alguns pontos positivos, né, para a gente estar sempre seguindo. O comportamento de um trader profissional, geralmente, quando a gente está naquela fase de amador, que todo mundo passa por isso, a gente espera ter ganhos muito rápidos. Às vezes, quando pega uma sequência muito boa, acaba aumentando a confiança, a gente acha que já dominou tudo, que agora vai ficar rico. Então, primeiro stop que toma ali acaba gerando uma frustração. Então, vou passar aqui para vocês uma forma da gente trabalhar o gerenciamento, acaba fortalecendo também a parte psicológica, quando a gente se comporta como um trader profissional. Né? A gente senta na frente do gráfico para fazer dinheiro, né? Não é para a gente ficar brincando ali de comprar e de vender. Então, o gerenciamento ele é justamente para isso, né? Alinhado com um bom operacional e também a gente precisa estar bem com nós mesmos. Não adianta você estar cheio de problema querer operar, né? Então, isso é bem individual, né? Cada um se conhece aí para saber quando vocês estão preparados para operar ou não, tá? O gráfico ele tem todos os dias, dependendo se é OTC, se é mercado aberto, então, se ficar um dia sem operar, não quer dizer que o mundo vai acabar, tá, pessoal? Então, vamos falar um pouquinho sobre gerenciamento, né? O gerenciamento, ele permite que o trader ele faça um planejamento definindo metas. Essas metas, a gente sempre vai ter, por exemplo, um tempo determinado para a gente atingir, né? Então, a gente pode determinar uma meta diária, uma meta semanal ou uma meta mensal, né? Sempre aí pensando a longo prazo. Então, para eu atingir o meu objetivo mensal, eu preciso, ó, ter uma meta diária, uma meta semanal, para quando chegar no final do mês, a gente fazer o fechamento ali e ver se a gente fechou positivo ou negativo. Dentro do gerenciamento, a gente pode trabalhar de algumas formas, né? Vou passar aqui para vocês a questão Soros e a Mufix, né? Quando a gente vai fazer as nossas entradas, quando você sempre entra com o mesmo valor, vamos supor que você faz 3 análises no dia. Todas as 3 análises você vai entrar sempre com R$ 50, independente se deu loss ou não, respeitando ali o seu estoque diário. Já quando a gente fala sobre os solos, que é o método, a gente trabalha uma sequência de vitórias, reinvestindo o lucro da operação anterior. Então, vou dar aqui um exemplo. A gente vai fazer uma primeira análise no valor de R$ 100. Vou colocar sempre que fica mais fácil a gente fazer aqui a conta. Primeira entrada com R$ 100, tivemos ali uma operação vitoriosa, o nosso lucro foi de 87, tá? A maioria das vezes, os corretores estão pagando, em média, aí, essa porcentagem, né? Então, a gente vai ter R$ 87, considerando esse payout. Na segunda oportunidade que eu encontrar na frente do gráfico, o valor da minha entrada vai ser os R$ 100 mais o lucro da minha primeira operação. Então, eu estou entrando no meu estoque diário, mais o lucro da segunda análise. Então, eu já entraria com 187. Então, é isso que é trabalhar com o soldo. Você simplesmente reinveste aqui, ó, o lucro da operação anterior. Se aqui a gente tomar um loss, a gente vai ficar o quê? Menos R$ 100. Fechando o dia aí, né? Ou seja, negativo. Então, quando a gente trabalha com os soldos, a gente consegue alavancar o nosso capital mais rápido, mas lembrando que a gente não está expondo
o valor que a gente colocou ali no início das nossas análises, né? A gente está respeitando o gerenciamento e trabalhando somente com o stop. Então, dessa forma, a gente vai aprofundar, né, um pouquinho aqui no assunto. Eu vou mostrar que dentro do gerenciamento a gente vai utilizar os SORs, né? Por mais que sejam poucas entradas ao dia, a gente vai ter um risco-retorno bem expressivo aí de 4,7 em média, ou seja, se o seu stop diário ele é de R$ 100, a sua meta vai ser 470. Então, ainda falando sobre a questão de definir as suas metas, né, a gente sabe também que a gente tem que ter o valor de stop, né? Quanto que a gente está disposto a arriscar naquele dia, naquela semana, naquele mês. Eu não aconselho vocês a depositarem na corretora o valor que você tem projetado para trabalhar no mês. Vamos supor que você vai disponibilizar R$ 1.000. Não precisa depositar R$ 1.000 na corretora. Você simplesmente deposita o stop semanal ou o stop de 2, de 3 dias para você poder trabalhar. Então, como que funciona a definição, né, do stop? A gente tem um modelo aritmético, vocês não precisam se prender a esse nome, tá, pessoal? O importante é vocês entenderem o conceito. Como que funciona? A gente sempre vai arriscar o mesmo valor do stop. Ou seja, se o seu stop for de 50, e você opera somente no mercado aberto, de segunda a sexta-feira, todos os dias o seu stop vai ser de R$ 50. O risco ele é menor, mas você não desfruta do crescimento e multiplicação do seu capital de forma acelerada. Ou seja, você não consegue aplicar, nesse caso aqui, uma porcentagem em cima do capital que você tem disponível na corretora. Dependendo se você tem R$ 1.000 ou R$ 5.000, você sempre vai estar com um stop de R$ 50. No caso do modelo geométrico, o que vai mudar? O nosso stop ele vai ser proporcional à porcentagem que a gente vai definir e o valor que você tem disponível ali na corretora. Por exemplo, se você tem um stop de 10% e uma banca de R$ 1.000, você vai ter aqui, no primeiro dia, um stop de 100. Bateu a meta, foi para 1.500. No segundo dia, o seu stop vai ser de 150. Ou seja, acontece uma variação no valor do stop proporcional ao capital que você tem disponível ali para poder trabalhar na corretora. Qual que é a vantagem? Se no primeiro dia o seu stop é 100, no segundo dia é 150, de forma automática, se você aumenta o stop, você aumenta também a meta, né? Ou seja, você vai lucrar mais naquele dia. Claro, se você tiver ali uma sequência de ganhos, né, cumprindo o gerenciamento que eu vou passar para vocês, a fim de bater a meta. Então, essa é a diferença de você sempre ter stops fixos e você trabalhar com porcentagem aí em cima do capital que você tiver disponibilizado para trabalhar naquele mês. Se você tem uma projeção mensal de R$ 1.000, você pode depositar, sei lá, R$ 200 na corretora, que é o stop ali de, no mínimo 2 dias, e você já começa a fazer a sua porcentagem em cima do total que você tem que estar trabalhando no mês. Mas não quer dizer que você tem que estar com esse valor na corretora, tá? Por isso que é importante a gente ter uma planilha de gerenciamento para ela poder nos auxiliar nos valores exatos que a gente vai ter que utilizar para cada operação. Então, aqui eu coloquei uma simulação, né, do que seria isso na prática. Então, um exemplo, um capital de R$ 500. A gente definiu ali que o nosso stop vai ser 10% em cima do capital atual, ou seja, o primeiro dia, independente se for um modelo geométrico ou aritmético, a gente começa ali com um stop de R$ 50. Quando a gente chega aqui no segundo dia, a nossa banca, ela teve uma alteração. Eu estava com 500, fecho o dia com 595. Então, quando eu vou iniciar o dia seguinte as minhas operações, considerando o modelo aritmético, independente do valor da banca, eu permaneço com o meu stop de 10% em cima do capital inicial, que era de R$ 500. Ou seja, vou passar a semana inteira trabalhando com o mesmo valor do stop. Já no modelo geométrico, o que vai mudar? Eu vou trabalhar sempre com a mesma porcentagem em cima do capital atual. Então, aqui é o inicial e aqui é o atual, quanto que você tem ali no dia. No primeiro dia, bateu a meta, foi para 595. No segundo dia, o seu stop, ao invés de ser R$ 50, ele passou a ser R$ 59,50.
Terceiro dia, tomou loss, foi estopado, fechou com 540. Seu stop de 59 caiu para 54. Mais um dia de stop, 490. No quarto dia, o seu stop vai ser R$ 49. E no último dia, né, no quinto dia, você bateu a meta, então aqui o seu stop passou a ser R$ 59, tá, pessoal? Então, essa é a diferença para vocês poderem trabalhar. O que que eu aconselho? Se já tem uma confiança no operacional, se tem uma assertividade boa, considerando que vocês não vão travar na hora de aumentar os valores, porque esses valores aqui, inicialmente, pode começar com R$ 10, com 20, daqui a pouco vai estar dando entrada de R$ 100. Isso faz parte de um processo. Todos vocês acreditam que querem chegar nessa fase para depois subir para 300, 400, R$ 500. Mas sem pressa, tá, pessoal? Cada um no seu tempo. Então, eu preciso que vocês tirem um tempo para pensar e ver, olha, o que é ideal para mim? Eu estou preparado para dar entradas com valores mais altos? Vem para cá. Eu prefiro trabalhar como um fixo, ainda estou aprendendo o operacional, me falta um pouco de confiança. Eu me sinto mais segura trabalhando todos os dias com o mesmo valor de estoque. Aqui está um valor de R$ 50, é simbólico, poderia muito bem ser 20, poderia muito bem ser 10. Isso vai de acordo com a realidade de cada um, tá bom? Agora eu vou apresentar aqui para vocês uma planilha, que é o gerenciamento que eu vou passar, tá? O gerenciamento eu chamei de 2x1 mais o lucro. São poucas entradas durante o dia, vocês vão ver que o preenchimento da planilha ele é bem simples, tá? Vocês só precisam seguir o que está aqui, tá bom? Então, vamos lá. Como que a gente vai preencher essa planilha? Aqui a gente tem o capital inicial, o stop, e a meta a gente não mexe, tá? Essa meta que ela já fala para nós, que o valor que a gente definiu do stop, o nosso lucro vai ser 4,6 daquele valor. Então, se eu coloco R$ 10, a minha meta vai ser R$ 46, tá? Aqui a planilha vai fazer a soma do seu lucro de forma automática. E nesse campo aqui onde está escrito assertividade, a gente precisa todos os dias, ó, preencher o resultado das suas operações, quantos loss, quantos wins vocês tiveram no dia, para ele fazer o cálculo da sua assertividade. Para que serve isso, pessoal? Vamos supor que vocês seguiram ali 3 meses de gerenciamento, tudo certinho. Vocês conseguem identificar como que foi a sua assertividade dentro de 90 dias. Então, você faz uma comparação. No primeiro mês aqui em abril eu fui muito bem. Em maio, eu já tive um pouco mais de loss, então a minha assertividade acabou caindo. Então, você consegue identificar o quê? Eu sempre consigo acertar as 2 primeiras, na última eu erro, porque você vai ter esse histórico. Ou eu sempre acerto a primeira e a última eu erro, ou eu sempre erro a primeira porque é o stop total, então isso mexe com o meu psicológico. Então, vocês vão identificar se esse gerenciamento, de fato, eles funcionam para vocês ou não, né? Como eu falei, a gestão é muito individual e vai no perfil de cada um. Viu que não está funcionando, não está conseguindo desenvolver 3 operações vitoriosas? Eu prefiro dividir o stop, ter 2 oportunidades. Então, aí, esse gerenciamento já não seria ideal. Vocês precisam buscar outras estratégias. Se quiserem mandar uma mensagem, eu também posso estar auxiliando vocês. Tá? Então, para isso que serve aqui. Essa questão da assertividade. Aqui ele faz a soma, né, o total de operações que você fez no dia. Esse valor pode ser que passe de 3, eu vou mostrar para vocês aqui o porquê. E aqui mostra, né, o capital final, né, quanto que você fechou o dia em relação também a uma porcentagem. Caso alguém realize operações na conta em dólar, aqui é só colocar a cotação que aparece aqui já convertido, né, em real o lucro que você fez no dia. Então, vamos fazer aqui algumas simulações, pessoal. Aqui está 30 dias, mas eu vou jogar para 22 como se fosse dentro de um mês. Vamos lá, vamos começar com capital baixo. Vou colocar, sei lá, R$ 300. Quanto menor for o seu capital, maior tem que ser a porcentagem que você conseguir fazer uma operação, né? Então, o capital de R$ 300, eu colocaria um estoque de 10, ou seja, R$ 30 para a gente estar trabalhando aí de estoque no dia. Com R$ 30 de estoque, a minha meta vai ser buscar R$ 140. Como que vocês vão sair de 30 para 140? É só seguir, pessoal, essas entradas aqui, ó. O gerenciamento 2x1 funciona da seguinte forma. Ele é baseado em 3 oportunidades de entrada, sendo que a primeira delas, vocês vão entrar com o valor total. Ou seja,
o seu stop diário. Então, se o seu stop aqui, 10% de 300, fechou R$ 30, você vai entrar com esse valor, R$ 30. Tomou loss, estopou no dia, volta no dia seguinte. Ah, mas eu acabei de abrir o gráfico e já tomei loss. Gente, paciência. Nós vamos ficar tentando recuperar e sempre vai ficar dando voltas e voltas e voltas e não vai sair do lugar. Ou seja, perdeu a primeira, estopou, volta no dia seguinte. Agora, vamos imaginar que na primeira deu boa. Beleza, vamos para o segundo passo. Na segunda entrada, você vai entrar com R$ 30 mais R$ 26,10, que a planilha já calcula para vocês, considerando um payout aí de 87%. Não precisa mudar esse payout, pessoal. É como se fosse uma média. Na maioria das vezes está esse valor, então não tem por que vocês ficarem mudando. Tá, estou operando, está 95%. Quanto que eu vou entrar? Entra com o valor que está na planilha. Segunda entrada, R$ 56,10, ou seja, o meu stop mais o lucro da primeira operação. Então, aqui eu estou trabalhando com Soros nível 1. Entrei nessa análise. Segunda entrada deu boa, vou para a terceira operação. A terceira operação é aquela entrada, né, que a gente fica com frio na barriga. Por quê? É a hora que vocês vão bater a meta e sair da frente do gráfico, né? Então, a gente tem um pouco mais de cautela, a gente busca operações com mais confluências. Em alguns casos, eu tenho alunos que travam, não conseguem fazer a terceira entrada, porque fica com medo de tomar o loss, então ela prefere segurar o lucro das duas primeiras, não tem problema nenhum. Como eu falei, é questão de psicológico. Está preparado? Executa. Não está preparado? Se contenta com o que você tem e volta no dia seguinte. Então, aqui na terceira entrada, a gente entra com o lucro da primeira mais o lucro da segunda. Ou seja, se a gente tomar um loss na terceira entrada, pessoal, não tem problema algum. Por quê? A gente está trabalhando somente com valores que a gente lucrou. Operação 1 na operação 2. Tomou o loss, a gente fica no 0 a 0. Então, como eu falei, vocês podem fazer mais de 3 operações no dia. Caso a última entrada dê 0 a 0, aí você vai o quê? Vai começar. Pessoal, aqui nessa parte de recomeçar, o que eu aconselho? Tome muito cuidado, porque esse resultado aqui de 0 a 0, para mim, já é válido, ou seja, eu tenho que voltar no dia seguinte, eu peguei uma boa oportunidade. Mas tem pessoas que querem insistir na frente do gráfico. Eu não vejo problema porque o estoque ele ainda não foi usado, né? Você ainda tem aquele valor ali para você tentar bater sua meta. Então, se você estiver bem psicologicamente, não estiver com seu humor alterado porque você não conseguiu bater a sua meta, pode recomeçar sem problema algum, tá bom? Seguindo exatamente o que está aqui, pessoal, ó. Essa sequência de 3 operações, sempre, né, respeitando stop, sold, e na última entrada a gente vai entrar ali com o lucro das 2 operações. Finalizou o dia, vamos supor que aqui vocês tiveram meta. Preencheu aqui com meta, automaticamente a planilha ela vai puxar o valor para vocês do lucro que vocês fizeram no dia. Aqui vocês vão preencher o resultado e ela já te mostra qual que foi a sua banca final. Então, se você iniciou com 300 e bateu a meta, você foi para 440. No segundo dia, ó, a sua banca inicial ela está diferente, né? Ela está com lucro do dia anterior. Então, o seu stop ele vai ser referente ao capital atual. 10% de 440, eu tenho aqui R$ 44. Então, pessoal, aqui a entrada maior que vocês dariam no dia seria 74. No segundo dia, já passou para 3 dígitos, ó, R$ 109. Por isso que eu falo, está preparado? Não adianta eu fazer uma projeção linda aqui para vocês, mostrar que de fato dá para tirar dinheiro do mercado, mas vocês travarem. Então, não sejam gananciosos, não se deixem iludir por causa de uma planilha, e sempre pense na realidade de vocês. Depois eu posso colocar aqui um valor, caso alguém queira, né, um valor menor, para a gente ver como fecharia o final do mês, tá bom? Então, no segundo dia, vamos estopar. Ó. Estopei no segundo dia, só que olha só. No dia anterior, eu lucrei 140, no dia seguinte eu perdi 44, ou seja, eu ainda estou positivo, ó, R$ 96. Vamos imaginar um cenário bem ruim, pessoal. Um dia de meta vai proporcionar quantos dias de stop? Ó, mais um dia de stop,
Somando aqui, eu perdi R$ 83, mas eu ainda tenho R$ 56 de lucro, ainda estou positiva, com um dia de meta, 2 dias de stop. Agora vamos para o terceiro dia, quarto dia, desculpa. Stop. Terceiro dia de stop, um dia de meta. Eu ainda estou positiva, R$ 20,82. Vamos para o quinto dia, mais um stop. Agora, olha só, um dia de meta permite que vocês estopem 3 dias para vocês ficarem positivos. A partir do quarto dia, vocês começam a negativar, ou seja, você perdeu R$ 32 aqui, ficou menos R$ 11. Então, esse gerenciamento, pessoal, a vantagem dele é essa. Para você fechar um mês positivo, se você acertar de 5 dias de meta, você já não fecha negativo, no mês, considerando aí 22 dias, tá? E o operacional que a gente vem estudando aí, que eu venho passando para vocês, cara, para acontecer esse cenário aqui, ó, é muito difícil, tá? Vocês pegarem essa sequência aqui de stop. Se acontecer, pessoal, está operando de forma errada, porque essa atividade é muito boa, a gente vê que é o tempo inteiro, tem várias confluências, a gente só tem que saber filtrar as melhores para realizar as operações, tá? Então, agora eu vou simular aqui para vocês um cenário que pode ser possível, que é uma questão de 50%, né? Então, dentro aí dos 22 dias, 11 dias de stop e 11 dias de meta, considerando o capital inicial de R$ 300, tá, pessoal? O lucro é esse daqui mesmo, tá? Você deve estar olhando lá, R$ 6.000, sim, pessoal, R$ 6.000, porque a gente está trabalhando com soros, como eu falei. Os soros é uma forma da gente alavancar o nosso capital de forma segura, porque estamos trabalhando uma questão de gerenciamento, onde foi definido o stop, onde foi definida a meta. Então, não tem nada de errado vocês tomarem um stop, por exemplo, na última mão de R$ 145. Super ok. Por quê? Porque a sua meta é 271. Então, quando bate a meta, está tudo lindo. Quando toma stop, se não tiver com bom psicológico, isso pode te atrapalhar. Então, aqui eu simulei um cenário de 50%, né? Então, seguindo exatamente o que está aqui, a gente consegue, ó, ter um lucro aí bem expressivo em um mês, né? Eu acho que a maioria dos brasileiros hoje em dia não ganha nem metade do que isso, né? Em relação ao salário mínimo. Então, eu acho que dá para conciliar, dá para a gente seguir essa planilha aqui e ter bons resultados. Não quer dizer que vocês vão começar o primeiro mês com R$ 6.000 a mais na conta, né? Isso vai depender do valor que vocês colocarem aqui e como que vai ser o desenvolvimento dentro desses 30 dias, tá bom? Ou 20 dias para quem não opera aí, o ATC. Pessoal, dúvidas sobre esse gerenciamento? Tranquilo aqui. Todos Aqui, tranquilos? aqui, ok. Aí, essa assertividade aqui, por exemplo, você fez a simulação de 50%, ela aqui vai mudando a Aqui? porcentagem? É. Aqui vai mudar de acordo com se for preenchendo aqui, ó, o resultado do seu dia. Vamos supor que você estopou. Tá vendo? Você tem que preencher aqui, ó. Ah, entendi. Em relação à quantidade de win e quantidade de loss no dia. Então, ela vai fazendo ali a projeção e vai mostrando. Conforme você vai tomando estoque, né? A porcentagem ela vai caindo, se a assertividade ela tá ruim. Conforme você vai batendo as metas, ou seja, você tem que fazer 3 a 0 no dia, aí ela começa a subir, tá? Mas não se prenda Ah, muito a esse valor, não. Como eu falei, é questão de você fazer uma comparação com os meses anteriores, tá bom? esse valor, por exemplo, de lucro aí, se eu tiver uma assertividade de 50% ainda sai com essa. Sai. Porque é que a gente está trabalhando Ah, com soros. Eu vou fazer uma simulação agora, vou fazer até com o mês de maio. Ah, no mês de maio já está, ó. Está com valor fixo. Fixo. Aqui seria a questão do estoque fixo, tá? Vou simular aqui para vocês. O lucro vai ser bem menor. Vamos lá. Então, se a nosso estoque é 10% de 300, todos os dias nós teremos o mesmo valor de estoque. Então, simulei aqui também um cenário de 50%.
Só que o que vai diferenciar é que a gente vai trabalhar com o soldo, sim, dentro das 3 entradas. Mas o nosso estoque, ele vai ser todos os dias o mesmo valor, de R$ 30, e todos os dias a nossa meta vai ser de R$ 140. Então, aqui no cenário de 50%, independente dessa atividade que não vai interferir aqui, o nosso lucro seria de 1.210. Comparado com o estoque em relação ao capital que você tem na sua banca, né, atual, seria aí 6 vezes mais, né? Mas isso, pessoal, é a realidade de cada um. Tá, não estou preparada para a entrada de R$ 100, fica na mão fixa até pegar confiança, mão fixa que eu falo em relação ao estoque, para depois vocês migrarem para cá, tá bom? Você não precisa sentir na obrigação de já começar aqui com esses valores um pouco maior. Tá? Eu digo maior porque, por mais que a banca de R$ 300 para algumas pessoas sejam poucos, conforme os dias vão passando, esses valores eles vão aumentando, né? O simulacro é de R$ 100. R$ 100 aqui, R$ 100 aqui. Com o stop fixo, você teria R$ 403 de lucro dentro de 22 dias, uma certificação de 50%. E começando com R$ 100, com o stop referente ao capital que você tem naquele dia, você teria aí um lucro de R$ 2.000. O que vocês podem fazer também é fazer uma projeção. Por exemplo, quanto que eu quero fazer até o final do mês? Ah, olha, acho que R$ 1.000 para mim tá legal. Aí você vem simulando aqui, ó. Eu começo a sair. Não dá nem para botar uma banca de 50, né? Tipo, botar 60. Pelo menos não é aqui. Acho que na Cotec dá para botar 50. Eles colocam, vou começar com R$ 60. O objetivo é chegar a 1.000, então, na acessibilidade de 50%, você consegue fazer uma renda extra aí, tranquilamente de R$ 1.000, tá? Aí vai ter dias que vocês vão acertar mais, né, do que a metade, aí vai subindo ali um pouquinho, ou vai estopar mais do que a metade, mas ainda consegue fechar um mês produtivo, então isso vai variando mês a mês, e conforme os meses vão passando, a confiança vai aumentando, vocês vão olhando o gráfico de uma forma mais detalhada, e obviamente os lucros também vão ser melhores, tá bom? Pessoal, alguém vai iniciar esse gerenciamento, como eu falei, é uma sugestão, tá? Não sei se todos não têm nada definido ainda, ou se já segue ali alguma gestão, ou se não acha interessante trabalhar dessa forma, já entrando com estoque. Então, deixo vocês bem à vontade para vocês escolherem o que de fato vocês se sintam confortáveis em operar, mas essa planilha eu vou disponibilizar, a aula vai estar na plataforma e é com vocês, tá? Os que estão presentes aqui na aula, alguém se habilita a começar esse gerenciamento? Eu, Thaís, vou começar isso. Você Gostei vai? muito. Então, Uhum. eu vou pedir para você me mandar a sua planilha preenchida, com o valor que você vai iniciar, isso não entre eu e você, não falo com ninguém, o valor que você está colocando ali. E toda sexta-feira você vai ter que me mandar a sua planilha preenchida, para eu ver se de fato você está seguindo, Tá bom. tá? Tá. Então, vamos fazer esse acompanhamento aí dentro do mês. Vamos esperar virar o mês, semana que vem, se você quiser começar na segunda. É, vou Vamos esperar virar começar. um mês. Tá, aí a gente É, começa e eu vou fazendo esse acompanhamento. tá Mais bom. alguém, pessoal? Então, é só assim, assim. Depois você manda a mensagem lá no meu particular falando que você vai seguir a planilha, só para eu não esquecer, aí eu te acompanho, Tá bom. tá? Pessoal, dúvidas Tá. sobre a aula de hoje? Hoje foi a nossa, está sendo, né, a nossa última aula, a gente já viu aí todos os conceitos da liquidez. Eu espero que vocês estudem, né, porque a mentoria acabou que não tem mais que estudar, pelo contrário. Revisem as aulas, me mande dúvidas, nosso grupo ele vai permanecer. Posteriormente vai entrar mais pessoas no grupo, né, porque eu vou abrir a segunda turma, e depois aquele grupo vai virar para suporte, tá bom? Então, usem eles para tirar as dúvidas de vocês. Não recebi muitas operações, às vezes as pessoas são mais reservadas, não gostam de ficar expondo ali o valor que está trabalhando, mas nada impede de mandar no privado, tá? Mandar áudio, eu respondo todo mundo. O importante é que a gente evolua todos juntos, sem ninguém ficar para trás. Nosso objetivo é um só, né? Se tornar consistente, viver do mercado, é tirar uma renda extra. Então, eu estou aqui para dar esse apoio para vocês, tá bom? E eu que agradeço, Marcos. Pessoal, alguém quer tirar alguma dúvida sobre o operacional?
Por aqui não. Beleza, Thiago. Eu só preciso definir a Obrigada, rotina menino. agora. Oi? Desculpa, te cortei. Aqui eu falei que eu só preciso definir a rotina. Geralmente Uhum. quando eu tô abrindo o gráfico já é 7 da noite, aí fica complicado. Então vou ver se eu faço uma adaptação para operar na parte da manhã. Sim, 7 da noite já é OTC, né? Então, assim, É, aí já fica liquidez funciona em bem OTC? Sim, complicado. te aconselho pegar fluxo, mas o mercado aberto acho que você vai ter um desenvolvimento melhor, tá? Eu aconselho você Aham. operar OTC, gente, é quando não conseguiu mesmo operar durante o dia, ou quando está com lucro ali que você fez na semana, você quer operar o final de semana, aí ok. Mas ficar viciado em OTC não, porque o OTC tem o tempo inteiro, senão você vai ficar o dia inteiro operando. Thaís, eu só Então, queria tirar uma dúvida. É referente àqueles. As notícias, tem que ver notícias. Eu É, não olho impacta notícia, na liquidez? Não, não precisa? eu não tenho costume de olhar não, posso até mostrar para vocês aqui o Invest, mas eu vou ser bem sincero, eu não olho, tá? Por quê? É só de você Tá, estar ali na frente do gráfico, você já vê se aquelas movimentações, ela está de um gráfico normal ou não. Começou a aparecer velas muito voláteis, subindo e descendo, movimento brusco. Você sabe que não é um movimento normal do gráfico, já, está acontecendo alguma já coisa. foge Então, até do operacional que você ensinou. exatamente, que a gente tem que ver o quê? Se os Movimentação de vela. gráficos estão deixando muito pavio, se está com movimento volátil. Então, fugiu daquilo, eu já sei que existe ali uma movimentação que não está ideal, que pode ser uma psiconotícia. Mas caso alguém queira dar uma olhadinha aqui, ó, o site é esse, é o Invest. Aí vocês vão olhar aqui de acordo com o dia, né, que vocês abrirem aqui o site, ó. Por exemplo, hoje a gente já não opera mais, então a gente abriria aqui, ó, amanhã. Aham. Aí vocês vão olhar aqui, ó. Ele tá carregando. Nossa, não botando uma coisa. Aí vocês vão olhar aqui, ó, qual o horário que eu costumo operar. Vocês vão olhar de acordo com o horário que vocês operam. Ah, eu vou operar 9 horas da manhã. Aí você vem aqui 9 horas da manhã, ó. Você vai começar 9 horas, no mínimo você vai acabar lá para as 10, 10 e meia. 9 horas, tá cheio de notícia. Notícia, notícia, notícia. Só que o que eu aconselho? Olha os pares mais fortes, né? Por exemplo, o USD é uma moeda forte, o CAD é uma moeda forte, depois o GBP. Depois que você identificou que tem ali notícia nas moedas que vocês vão trabalhar, que são lá nas paridades, aí você tem que analisar a questão das estrelas. Quanto mais estrelas houver, maior o impacto daquela notícia no mercado. Ou seja, no horário de 9h30, vai sair uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete notícias do SD. Não vou nem abrir o SD. Por quê? Eu posso entrar numa operação e do nada uma vela estourar. Então, vocês vão olhar aqui, ó, que algumas são de uma estrela, outras de duas, outras de três, mas pela quantidade de notícias no mesmo horário, você já não entra. Agora, vamos pegar uma de forma isolada. Deixa eu olhar aqui uma... Por exemplo, você está operando um par que tem o GBP, GBP, JPY. Olha, eu tô falando ruim, JPY. Tem duas estrelas, só que só tem essa notícia naquele horário, não é uma moeda muito forte, então nem vai movimentar o gráfico, né? Então, aí, paciência, você consegue trabalhar nesse horário aqui ainda. Mas sempre olha isso, pessoal. Eu não tenho costume de olhar, tá? Eu já tive esse costume quando eu usava outros operacionais na liquidez, eu não olho. Mas se isso passa algum tipo de segurança para vocês, fique à vontade para olhar o inverno, tá bom? Mais alguém, pessoal? Thaís, você opera em que horário? Ok. De manhã. No máximo, assim, hora do Você tem almoço, eu não sempre horário consegui nada. fixo? Não, na hora que eu acordo mesmo. Se eu abrir o gráfico na chamada, aí eu malho e volto, aí na hora do almoço eu procuro oportunidade. Depois do horário do almoço, eu não gosto de operar, tá? É, depois de meio-dia a movimentação ficou horrível, né? Fica muito devagar, aí eu não trabalho, não. Uhum, Ou se eu não conseguir fazer nenhuma análise durante o dia, ou seja, não achei uma boa oportunidade, aí eu opero o OTC à noite. Mas não é uma obrigação, tá? Se eu não quiser entrar, eu não entro e tá tudo certo. entendi. Entendi. É porque aqui eu começo. Vou ficar 10 meses home office. Vai ter uma reforma no prédio lá, graças a Deus vamos ficar em casa. Então eu Boa, vou boa. tentar me adaptar a esse horário. Tipo, das Aham. 6 às 7, 6 às 7h30.
Acredito Sim. que vai ser legal. É tudo questão de costume, né? Primeira semana pode ser um pouco difícil, você tem que acordar ali no horário que você não está acostumado, mas depois faz parte, não vai ter dificuldade Aham, não. Mais alguém, pessoal? perfeito. A Rose Cleide está quietinha, o Jonas também já é mais quietinho. Nenhuma dúvida, pessoal? Não, tô aqui só escutando. E aí eu tava aqui pensando da planilha. É que assim, geralmente o meu gerenciamento, que eu tô seguindo assim, o gerenciamento, mais assim, isso aí eu tenho que pôr muito na minha cabeça. Hum, É a partir de agora, porque antes estava entrando assim, entrava e não tinha muito. Aí agora eu tô tentando seguir o 2x1, né? uhum, Porque aí eu fiquei aqui pensando, porque eu entro assim na primeira, na segunda, aí esse aí no caso tem que ir até a terceira, né, para poder seguir essa planilha, né? Até se a terceira você, entrada. se você quiser trabalhar o 2x1 em cima dela, dá também. Você vem aqui, você faz isso, ó, delete. Você deleta essa terceira Ah, coluna. Aí ela vira 2x1. O que é o 2x1? É o stop mais o lucro. Só que o que eu acrescentei? Eu acrescentei a soma do lucro da primeira, da segunda e da terceira entrada. sim, Ela sim. vai fazer o cálculo da mesma forma. Só que aí, como você não vai acrescentar ali uma terceira operação, o seu lucro, obviamente, ele vai ser menor. Quanto mais Sim, você sim. arriscar, maior vai ser o seu lucro, né? Então é proporcional. É, o Soros é bom quando você entra assim com valor baixo, mais baixo, né? E aí você consegue entrar com valor mais baixo e ter uma assertividade e ter assim um lucro maior, né? Ele não Aí, por exemplo, necessariamente o valor por exemplo, menor não vai mudar nada. Você sempre tem que estar comparando o quê? Ele vai ser maior do que a sua primeira entrada. Isso é fato. Você está trabalhando com por stop mais o exemplo, lucro. que nem assim, às vezes eu dou entrada assim, tipo, de R$ 300, no caso. Aham. Geralmente estou mais ou menos isso, 2x1, R$ 300. Aí, por exemplo, aí no caso vai ficar 300, aí na próxima entrada eu já teria que dar, se assim der gain, sem Deus, eu teria que dar de, tipo, vai dar uns 250, tá dando, né? Aí já Ah, teria que entrar com 500, né? isso aí, com E 500. entendi, Por isso que aí, assim, entendi. Eu teria Entendeu? que entrar com 500. Então, aí, que nem você falou, né? O psicológico já, para mim, com 500, acho que o 300 ainda já tô conseguindo. Agora, o 500 ainda tá difícil. Mas 300 é seu stop diário ou você divide esse stop? Não, eu tô fazendo assim, eu entro com 2x1, 300. Se eu perder a primeira, eu já paro. E Aham. aí eu tento duas. No caso, eu acertei duas seguidas. Aí eu paro também, né? As duas Aí seguidas com a mão fico. fixa. Isso, então, é isso que eu Ah, fico com a entendi. mão fixa, porque, que nem eu tô falando assim, vou juntar, dar uma operação de R$ 500, ainda já não tô. É o psicológico, igual você falou, né? A gente tem que ver o que a gente tá acostumado. Uhum. Mas eu acho que eu vou tentar, assim, tipo assim, Sim. diminuir Olha, e tentar fazer isso aí, porque até pra mim ver se eu consigo controlar, que de vez em quando eu perco. Eu tô tentando fazer essa, né? Mas de vez em quando eu perco, assim, a noção e entra um pouquinho a mais, né? De duas, né? olha só. Principalmente quando perde, aí você fica, às vezes, vou tentar mais uma para ver se vai, aí lasca tudo. Uhum. Mas eu vou tentar, então, ver se eu sigo também, se você, para você dar uma olhada, né? Até Tá. porque uma pessoa assim, eu sempre penso assim, uma pessoa assim, olhando. Pelo menos você tem aquele negócio que vai ter que ser aquilo ali, né? Vai querer Sim, é um sair dando compromisso, né? Tem 500 alguém para te cobrar. operações num dia só, né? Exatamente. Olha só, você falou que está entrando com R$ 300, duas de 300, certo? Então, o seu lucro é Geralmente é. 522 no dia. Isso, é quando dá as duas, ganha, é. Ou, Agora, olha no só, agora, caso, se eu tô no stop, aí eu fico. Se eu ganho a primeira e eu perco a segunda, aí fica 200 e pouco, mais ou menos. sim, olha só. Você entrou com Hum, 300, 300, lucrou 522. Se você diminuir esse isso. valor, que eu acho que está muito alto para você fazer a primeira entrada,
Vamos supor que você É, diminuiu né? para 200. Você entrou com 200, fez uns soros, fez praticamente o mesmo valor, você fez 500, seu objetivo é 500. Ou seja, não precisa arriscar 300 para fazer 500, você 300, pode né? arriscar 200 e fazer uns soros, Sim, ok? Então, o seu estoque entendi. semanal, vamos supor, 5 vezes 3, só se estiver errado, vocês falam, 1.500. 5 vezes 2, 1.000. Ou seja, na semana, o seu estoque seria de 1.500 caiu para 1.000. E a meta é a mesma. Amigo. Você tem que ter essa visão. Ah, sim, Mão entendi. fixa, você acha que você está na vantagem, você não está. Você está enganando o seu psicológico. Então, diminui a primeira entrada, aumenta o valor da segunda, porque você está trabalhando com soros, e você Os vai ter um soros, lucro de R$ 500 para igual. 522, foi a mesma coisa, R$ 500, E tá? aí, no caso da perda, ele vai diminuir, né? Em Sim, vez de aí o estar seu estoque diário é perdendo 200. 300, vou estar perdendo só 200. Vai estar perdendo 200 e o valor que você buscou ali é o mesmo. Então, por isso que eu falo que é a importância do soro, tem que usar ele de forma inteligente, né? Aí você Eu pode usar essa sei, planilha para você simular. Eu acho que R$ 300 para você entrar de cara numa análise, tá muito. Não tá sei qual que é a muito sua ainda. realidade, obviamente, mas é, às vezes o valor fixo vai te travar. Você acerta a primeira, erra a segunda e aí não evoluiu. Pronto, O que você ganhou, você com devolveu, certeza. Sim, sim, isso com certeza. tá bom? Entendi. Tá, então aí depois aí eu tenho que mandar a planilha é para fazer o quê mesmo? Mandar a planilha na sexta-feira para mim. Você vai começar na segunda? Que dia? O começa segunda? Não, Não, eu na digo semana. assim, eu vou mandar a planilha para vocês Entendi. hoje, mas dentro do seu planejamento. Acredito que vocês têm um planejamento de quando você vai disponibilizar para trabalhar no mês, quando vocês querem começar. Começou, sugestão, começa na segunda. Na segunda pode ser, Na entendi. sexta, na primeira sexta-feira já me manda a planilha para eu ver como que foi. Eu não estou preocupado com o valor que você está lucrando, estou preocupado se você está preenchendo de forma certa, se está seguindo os valores, independente de quanto você tem para trabalhar, tá bom? Uhum, entendi. Tá bom, Aí você me obrigada. manda lá no WhatsApp para eu saber que quando você vier falar comigo, eu já sei o que que é, entendeu? Que é a questão da planilha. Entendi, entendi. Tá bom, obrigada, viu? Nada. Pessoal, mais alguém? Pessoal, se não tem mais dúvidas, né? Hoje é a nossa última aula. Quero agradecer, né, a confiança de cada um de vocês. Esse grupo aqui foi bem participativo. Difícil a gente pegar uma turma que as pessoas perguntam, que as pessoas participam. Muitas das vezes só querem ficar nos bastidores, né, ali assistindo. Questão de perfil mesmo, não estou criticando, não. Tem pessoas que são mais reservadas. Então, essa turma aí foi bem bacana, tá? Eu espero que vocês não deixem de se falar lá no grupo. Isso serve como network, então são pessoas que estão com o mesmo objetivo, com o mesmo operacional. A gente vai estar sempre falando ali a mesma língua, tá? Então, fica aí essa dica. E o suporte, ele continua, tá, pessoal? Não tem porque que as nossas aulas estão acabando agora, eu vou deixar de responder vocês. Pelo contrário, sempre eu vou estar presente no grupo. Se quiser mandar no privado, manda. E os conteúdos, eles são vitalícios, sempre vai estar disponível lá na plataforma, tá bom? Perfeito, Thaís. Ok, Obrigado Obrigado, pelas Thaís. aulas. Nada, obrigada. pessoal, eu que agradeço. Boa sorte para vocês aí, sucesso para todos, tá bom? Valeu, Obrigada. Obrigado. Thaís. Tchau, tchau. Sorte. Tchau. Valeu, gente. Sorte para todo mundo aí.